esta, este valor que é a vida. A vida faz um grande sentido. A vida, ela tem uma finalidade. Nós não podemos passar por esta encarnação com a preocupação maior ou com a preocupação única de valorizar de forma excessiva o mundo transitório, o mundo imediato. Devemos entender que nós estamos, pouco a pouco, retornando para a pátria espiritual. E André Luiz, no livro O Nosso Lar, capítulo Zonas Inferiores, ele diz algo profundo, orientando os nossos corações para a vida espiritual. Ele diz o seguinte: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Suai agora, para não chorardes depois. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Então, amigos, vamos acender as nossas luzes, vamos suar lei do esforço e vamos buscar a verdade, porque, segundo Jesus, a verdade vai nos libertar. Então, conforme vocês estão acompanhando no slide, estamos estudando temas dos livros de André Luiz. Eu procuro selecionar um assunto, existem diversos assuntos, em alguns capítulos, nos capítulos dos livros de André Luiz. E nós estamos na parte 10 deste estudo. No primeiro retângulo, temos livro Nos Domínios da Mediunidade. Capítulo 15, Forças Viciadas. E ao lado, seguindo a seta, o assunto que eu selecionei para hoje, neste capítulo, Entidade da Sombra. Sabemos que a vida astral ela é mesclada com diversas faixas vibratórias. Nós temos colônias espirituais, postos avançados na região do umbral. Temos o ambiente astral aqui no planeta Terra, paralelo, entrelaçado na nossa dimensão física, no nosso mundo carnal. E André Luiz está recebendo orientação neste livro, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, Forças Viciadas. Ele recebe orientação de Aulus, que é um mentor que esclarece André Luiz a respeito dos assuntos da mediunidade e outros mais. E Aulus e André Luiz, eles se encontram num ambiente urbano, aqui no Rio de Janeiro, numa via pública. E eles observam uma certa confusão em que há um homem alcoolizado andando pelas ruas daquele bairro, aqui na nossa dimensão física, no Rio de Janeiro. E o André Luiz e Aulus, eles observam que este homem encarnado, alcoolizado, ele, que parece que ele teve um acidente, está sobre o chão, e ao observar esse irmão no alcoolismo, embriagado, estava nele também acoplado uma entidade das sombras, com característica de um polvo, com tentáculos, envolvendo o perispírito desse irmão encarnado. Então, a primeira informação que Aulus apresenta, neste capítulo 15, que os nossos vícios, eles atraem algumas afinidades, presenças espirituais, os nossos vícios, como as nossas qualidades, de forma oposta, atraem boas afinidades, presenças superiores em nossas vidas. E este irmão, pelo fato dele viver, infelizmente, naquela encarnação, o alcoolismo, o vício do álcool, há uma entidade que utiliza este vício para se beneficiar também. Então, nós estamos diante de um fenômeno chamado simbiose, em que duas mentes estão irmanadas em propósitos diversos, neste caso, o alcoolismo. E esta entidade da sombra, o perispírito desta entidade já está deformada. Há uma deformação perispiritual em que
segundo Aulus observa, esse obsessor que está acoplado neste irmão e, por sua vez, a mente do obsidiado aceita esse hóspede, esse psiquismo doente e, lamentavelmente, esse irmão encarnado não consegue ter o autodomínio e não entende o valor da vida no sentido da renovação espiritual. Mas, para o nosso autoconhecimento, o que pode acrescentar, qual o valor deste tema, entidade da sombra, do capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, para a nossa formação espiritual? Há uma mensagem que o Aulus está dizendo para cada um de nós, em que o nosso comportamento, a forma de nós pensarmos, definirmos a vida, podem atrair, podem, naturalmente, trazer algumas influências boas ou não. Então, diante disso, nós precisamos alcançar, primeiramente, a necessidade de evangelizar os nossos corações. Porque sem esta evangelização, sem esse toque da luz do Mestre, nós não iremos entender o que ocorre, as consequências dos nossos atos na vida espiritual. Então, esta entidade da sombra, a forma perispiritual desta entidade, segundo Aulus, é um povo com tentáculos que envolve este obsidiado. Este obsidiado, ele mantém esta associação através do vício. E ambos estão viciados no alcoolismo. Lembrando sempre que o obsidiado, ele perde o tônus vital. O que seria o tônus vital? É uma variável do fluido universal. O tônus vital é a força da vida, é o vigor da vida espiritual em nós. O fluido universal, ele abastece todos nós através dos nossos organismos físicos, em que nós precisamos dessa vitalidade da vida, que é originária do fluido universal. Uma vez que eu tenho esse fluido universal em meu organismo físico e espiritual, eu devo manter uma certa qualidade, evitando vícios, comportamentos em que posso desequilibrar estas vibrações que constantemente elas acontecem no meu perispírito. Mas quando estou viciado, quando, lamentavelmente, eu vivo em comportamentos que violam as leis divinas, eu não consigo perceber em mim a doença, a enfermidade, a alienação. Mas por que isto ocorre? Porque há uma espécie de véu que está obstruindo, que está impossibilitando a minha visão mais ampla da vida. Eu vou pedir para a Norma ler, por gentileza, Norma, a questão 18 do Livro dos Espíritos, em que a questão 18, né, em que sua resposta diz que o espírito precisa levantar esse véu, porque essa depuração, isto é, quando nós temos a intenção, a meta, o escopo, o ânimo de buscar o autoaperfeiçoamento, nós levantamos esse véu. Esse véu é o simbolismo que nós temos uma grande dificuldade de entender que nós somos espíritos, a nossa natureza é espiritual. Então, Norma, você pode ler só para facilitar esse entendimento desse capítulo 15? Pois não. Capítulo 2, dos elementos gerais do universo, conhecimentos do princípio das coisas, questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a espiritualidade responde: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ok, então nós precisamos levantar deste véu, nós precisamos desenvolver estas faculdades. Inclusive, recomendo a todos que possam
visitar esse capítulo 15, de nome Forças Viciadas, do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo mentor André Luiz. Este livro, este capítulo, no caso, Aulus esclarece que quando eles visitam o ambiente em que existe bebidas, alcoolismo, vícios, existem espíritos infelizes, vampiros, obsessores, que estão aguardando os seus vampirizados, os seus obsidiados. E é curioso, o Aulus, ele entra no bar, ele entra naquele ambiente, e ele observa que quando os irmãos viciados da nossa dimensão física, isto é, nós encarnados, quando eles entram nos bares, lembrando que são pessoas viciadas, não digo aqueles que vão com os amigos, festejar, conviver ali no lazer, isso é uma outra coisa, não existe nenhum problema. Mas quando o indivíduo vive no vício, infelizmente, é um valor único para ele, estes vícios, certamente estas afinidades vão se apresentar. E o Aulus observa o seguinte, está lá os irmãos encarnados, nos bares, conversando entre si, e os obsessores com formas horrendas, monstruosas, que se acoplam no perispírito, se aproximam muito do perispírito dos seus objetos de vícios. E é curioso que alguns deles, segundo o relato desse capítulo, quando o irmão encarnado está fumando, ele lança a fumaça ao ar, e aí um dos espíritos deformados tenta alcançar esta fumaça, tentando absorver, inalar, a fim de que ele possa assimilar no seu perispírito. Olha só que desequilíbrio. O espírito desencarnado que viveu entre nós, no mundo carnal, faleceu, o corpo físico morreu, desencarnou, e ele continua com os mesmos vícios no mundo astral. Só que, no mundo astral, o perispírito dele vai ganhando deformidades. Então, meus amigos, vamos preservar justamente este valor da vida. Vamos buscar esta beleza em que Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, ele orienta a todos nós que devemos ser cartas vivas do Senhor Jesus.